Olá pessoal, vamos agora começar os estudos do PET volume 3, semana 1 do 8º ano. Quem puder, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Reta, semirreta e segmento de reta. Vou inicialmente marcar dois pontos, os pontos P e Q, e uni-los, chamá-lo de R. Isso é um segmento de reta, visto que ele tem o início e fim. Segmento de reta tem início e fim. Observação: os pontos P e Q são escritos com letra maiúscula e a letra R, o nome do segmento, com letra minúscula. Agora vou colocar mais outros dois pontos, A e B. Vou começar no B, passar pelo A e seguir para o infinito. Bora com a reta. Essa reta S. Um segmento que tem início e não tem fim é chamado de semirreta. Uma semirreta tem início, mas não tem fim. Vou colocar outros pontos, C e D. Vou traçar vindo do infinito, passa pelo C, passa pelo D e vai para o infinito. Vou chamar essa reta de T. Então, se ela não tem início e não tem fim, é uma reta. Então, o que é de diferente em cada um dos casos? Tem início e tem fim, segmento de reta. Tem início, mas não tem fim, semirreta. Não tem início e nem fim, é infinita para ambos os lados, chama-se reta. Ângulo. Inicialmente vamos marcar dois pontos, A e V, e uni-los num segmento de reta. Marcar um outro ponto B e fazer um segmento de reta VB. Essa abertura é o que a gente chama de ângulo. Ângulo é uma abertura entre duas, pode ser reta, semirreta ou segmento de reta, e que tem um ponto em comum, que é o que a gente chama de vértice. Isso é um ângulo. Tipos de ângulo, segundo a sua medida. Eu tenho o ângulo nulo, ele mede 0 graus. Imagina aqui como se fosse um compasso com as duas perninhas fechadas. Então, quer dizer, ele não moveu-se em nenhum grau. Agora eu comecei a abrir as perninhas do compasso. Então, ele formou um ângulo menor do que 90 graus nesse caso. Ângulo entre 0 e 90 graus a gente chama de agudo. Até para ajudar a se lembrar, imagine que uma pontinha dessa, se cair no seu pé, vai dar uma dor aguda. Então, o nome de ângulo agudo. Se eu abrir mais a perninha, formou aqui um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, quando tem exatamente 90 graus, recebe o nome de ângulo reto. Se eu abrir um pouco mais a perninha do compasso, ele vai ficar entre 90 graus, maior do que 90 graus, e menor que 180. Esse ângulo é chamado de obtuso. Observe que esse cai no seu pé, ele vai doer menos do que esse. Então, esse é o agudo, que dá uma dor bem aguda, e esse aqui é o obtuso, que não vai doer tanto. Se eu abrir o compasso completo, ele vai ter uma abertura de 180 graus. Esse ângulo de 180 graus recebe o nome de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Se eu continuar abrindo mais o compasso, ele vai passar de 180 graus. E a gente não mede ângulo mais do que em 80 graus. Sim, mede, mas não dá nome para ele. Por quê? Aqui passou de 180 graus, mas essa área amarela tem menos que 180 graus. Bom, então se tem menos que 180 graus, ele é um desses casos aqui. Então a gente não coloca novos nomes, já usa o que já tem. E se ele completar uma volta completa, tem 360 graus, é daqui que a gente diz que uma circunferência tem 360 graus, que completa uma volta.
Ângulos complementares, suplementares e replementares. Isso são nomes. Se eu juntar dois ângulos, um vizinho do outro, o AVB, esse ângulo AVB tem 35 graus, e o ângulo BVC tem 55 graus. Esses ângulos são vizinhos, um do lado do outro. Se ângulos dessa maneira, um do lado do outro, somarem 90 graus, eles são chamados complementares. O nome para ângulos que são vizinhos, assim, um do lado do outro, são adjacentes. De novo, dois ângulos vizinhos, um do lado do outro, ou seja, dois ângulos adjacentes, e se a soma deles der 180 graus, o nome deles são suplementares. Novamente, dois ângulos adjacentes, se a soma deles der 360 graus, esses ângulos são chamados replementares. Então, quer dizer, o ângulo AVB é complementar do ângulo BVC, assim como o ângulo BVC é complementar do ângulo ABC. A atividade 1 era isso, era entender esses conceitos iniciais. Não tinha nenhuma atividade a ser feita. Vamos agora iniciar o exercício número 2, a atividade número 2. Tinha essa imagem lá no PET e pedia para a gente desenhar cada ângulo no caderno e classificar. Então vamos fazer isso aqui agora. Se eu observar o ângulo AVB, ele tem 30 graus. Descer ele aqui para baixo. Isso é um ângulo agudo, como ele é menor do que 90 graus. A mesma coisa acontece com o ângulo AVC, que tem 45 graus. Também é um ângulo agudo, menor do que 90 graus. O ângulo AVD tem 60 graus. Também é um ângulo agudo, já que tem menos do que 90 graus. Juntar todos eles ali, os ângulos de 30, 45 e 60, para economizar espaço. Vamos continuar. O ângulo AVE tem 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Vou colocar aqui no cantinho também, ângulo reto, tem exatamente 90 graus. O ângulo AVF passou de 90 graus, tem 120 graus. Então, é um ângulo obtuso. O ângulo AVG, 135 graus. Também um ângulo obtuso. O ângulo AVH, 150 graus. Também um ângulo obtuso. Juntando todos eles, ângulos obtusos, 120, 135 e 150 graus. E o último deles, o ângulo AVI. Ele mede 180 graus, então é um ângulo raso. Ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes. Ângulos congruentes possuem a mesma medida. Observem, mesmo que esses ângulos estejam em posições diferentes, eles medem 50 graus, então eles são ângulos congruentes. Ângulos congruentes quer dizer que têm a mesma medida. Ângulos adjacentes ou ao lado. Tem um lado em comum, mas não tem pontos internos em comum. Tenho esse ângulo e um outro ângulo logo abaixo. Então, eles têm um lado em comum, mas não tem nada dessas partes amarelas aqui em comum. Então, um ângulo ao lado do outro. Portanto, eles chamam ângulo adjacentes. Ângulos consecutivos têm um lado e também pontos internos em comum. Quer dizer, um vai passar por cima do outro. Vamos observar. Tenho esse ângulo e vem um outro ângulo e passa por cima. Então, ele tem esse lado aqui embaixo em comum e alguns pontos internos em comum. Isso configura ângulos consecutivos.
ângulos opostos pelo vértice. Opostos é aqueles que estão um do lado, um em frente ao outro, de lados diferentes. Então, esse ângulo AV, o vértice C, ele está oposto pelo vértice BVD. Então, esse lado amarelo está oposto pelo vértice para esse outro ângulo amarelo. Então, eles têm a mesma medida. A mesma coisa acontece com o ângulo AVB e CVD. Esses ângulos vermelhos também têm a mesma medida. Então, qual que é a propriedade? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Segmentos congruentes, consecutivos e colineares. Segue mais ou menos a mesma linha dos ângulos. Vamos observar. Segmentos congruentes possuem a mesma medida. Quer dizer, esse segmento vermelho tem o mesmo tamanho desse segmento azul, então eles são chamados segmentos congruentes. Segmentos consecutivos possuem apenas um ponto extremo, quer dizer, a ponta dele, em comum. Esse segmento vermelho, um segmento de reta que tem início e não tem fim. Então, ele inicia nesse ponto rosa e vai embora para o infinito. Já o segmento azul inicia nesse ponto rosa e vai embora para o infinito. Então, eles têm em comum apenas esse ponto rosa, certo? Esse ponto extremo. Então, isso são segmentos consecutivos, quando um está do lado do outro, tendo somente um ponto em comum. Segmentos colineares. A palavra colineares quer dizer na mesma linha, quando pertencem a uma mesma reta. Imagina essa reta verde, que ela passa do infinito, ela vem do infinito e vai para o infinito. Aí eu tenho um pedacinho dela, um segmento vermelho, e outro pedacinho dela, esse segmento azul. Então, esse segmento vermelho e esse segmento azul estão sobre a mesma reta, que a gente chama de reta suporte. Então, se eles estão sobre a mesma reta, ou seja, sobre a mesma linha, são segmentos colineares. Posição relativa de retas. Existem dois tipos de retas. Retas paralelas, quando elas não se cruzam, ou congruentes, quando elas se cruzam. Então, só tem dois tipos. Quando elas não se cruzam ou quando elas se cruzam, que são, os casos, paralelas e concorrentes. Mas se elas se cruzarem, ou seja, se elas forem concorrentes, elas vão subdividir em dois casos. As concorrentes se dividem em perpendiculares, quando formam ângulos de 90 graus, e ela vai formar 4 ângulos de 90 graus, ou oblíquas, quando não formam ângulos de 90 graus, aí vão ser qualquer ângulos. Então, repetindo, as retas são paralelas ou concorrentes. Se forem concorrentes, elas se dividem em perpendiculares, que formam 90 graus, ou oblíquas, quando não formam 90 graus. Número 3. A número 3 traz uma figura e uma série de perguntas, e junto com as perguntas traz duas definições, na letra F e na letra I, que não tinham sido citados anteriormente. Vamos ver isso. Na letra F, ela fala sobre ângulos correspondentes. Na letra I, fala ângulos colaterais. Vamos ver o que é isso. Se eu tenho duas retas paralelas, essa R e a S, e uma reta T transversal. Ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado, na mesma posição. Observe que o ângulo B está à direita e sobre a reta paralela. O ângulo F também está à direita e acima da reta. O ângulo A está acima da reta e à esquerda. O ângulo E está acima da reta e à esquerda. A mesma coisa vai acontecer com o ângulo DH, o ângulo C e o G. Isso são chamados
ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Já ângulos colaterais, co de mesmo, laterais, lados, quer dizer que eles estão do mesmo lado. Esses ângulos aqui por dentro são chamados de ângulos internos, porque eles estão entre as duas retas. E os ângulos AB, G e H são chamados ângulos externos. Então, ó, o ângulo C e o ângulo F, eles são colaterais. O ângulo D e E são colaterais. Então, esses aqui são ângulos colaterais internos. O ângulo B e G são colaterais, estão à direita, só que externos. O ângulo A e H são colaterais, só que externos. Ângulos colaterais vão somar 180 graus, já que vão formar meia volta. Então, preenchendo os ângulos. Vamos inicialmente preencher os ângulos para ficar mais fácil de responder as perguntas. Esse ângulo mede 70 graus, o ADE também vai medir 70 graus, já que eles são ângulos correspondentes. Esse ângulo é oposto pelo vértice, então tem a mesma medida. Aqui temos outro ângulo oposto pelo vértice, então a mesma medida. Aqui dá para completar meia volta, então 70 para completar 180, falta 110 graus. Então, completamos esse ângulo. Como esse ângulo é colateral, também mede 110 graus. Aqui é oposto pelo vértice, aqui no D, então 110 graus. Aqui também é oposto pelo vértice, 110 graus. Pronto, agora vai facilitar bem a responder as perguntas. Vamos lá. Na letra A, quais retas são concorrentes, paralelas, perpendiculares ou oblíquas? Então vamos lá. Concorrentes. Eu tenho a reta U e a reta V. Temos a reta U e a reta R. Observe que esse X aqui significa que é um símbolo para retas concorrentes. A reta U e a reta S são concorrentes. U e T, V e R, T e R, T e S. Agora, quais delas são paralelas? Paralelas apenas as retas R e S. Já estava até escrito aqui. R e S são paralelas, o símbolozinho de paralelas. Quais são perpendiculares, que formam 90 graus? A reta U e V. Também já estava escrito aqui, o símbolozinho de perpendicular. Oblíquas. Lembrando que as retas concorrentes se dividem em perpendiculares ou oblíquas. Então, essas aqui são todas as concorrentes. A U e a V é perpendicular, então as outras serão oblíquas. Mas vamos observar cada uma delas. Olha lá, U e R, o símbolozinho de oblíqua. U e R, U e S, U e T, V e R, T e R e, por último, T e S. Letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Bom, IAJ. Bom, se é reto, ele possui 90 graus. O ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. BAH é suplementar ao BAC. Quanto mede o ângulo BAH? BAH mede 110 graus. Os ângulos BAH e BCA e CAD são opostos pelo vértice. BAH e CAD são opostos pelo vértice.
Qual a medida do ângulo CAD? CAD, 110 graus. Qual a medida do ângulo DAH? DAH, mede 70 graus. Ângulos correspondentes, a gente já falou. Qual é a medida do ângulo DAE? ADE, 70 graus. Qual a medida do ângulo FDG? Então, o ângulo FDG mede 70 graus. Qual a medida do ângulo FDE? FDE mede 110 graus. Ângulos colaterais, a gente já falou também. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, CAD, ADE. A gente falou, a soma de ângulos colaterais são 180 graus. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a sua soma? Novamente, 180 graus. Os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Possuem um ponto extremo em comum, o ângulo DF e DA possuem o ponto em comum D. Eles estão na mesma reta, por isso são colineares, e são consecutivos porque têm apenas o ponto D em comum. Admite a mesma reta suporte, ou seja, estão na mesma reta. Número 4. Nas figuras abaixo, RS são retas paralelas. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Temos essa primeira figura. X e 2x são ângulos colaterais externos, então eles vão medir 180 graus. Coloquei até aqui para perceber, esse ângulo aqui é correspondente ao de baixo, então forma meia volta, então dá 180 graus. Somando 2x mais x igual a 180 graus, tenho que 3x é igual a 180 graus, passando 3 dividindo, x é igual a 60 graus. Se x é igual a 60 graus, é menor do que 90, então é um ângulo agudo. E o ângulo 2x, como será? Bom, o x eu já sei que é 60 graus, então 2 vezes 60 dá 120. É mais 90 graus, então 2x é um ângulo obtuso. Próxima figura. Aqui eu tenho 130 graus. Para completar a meia volta aqui embaixo, falta 50 graus. Então, vou completar aqui. Vou completar essas retas para formar um triângulo. Esse ângulo aqui embaixo, x, ele é correspondente ao lado de cima. Aqui é oposto pelo vértice, então mede x. E esse ângulo aqui, 90 graus. Como a gente já havia falado em aulas anteriores, os ângulos internos de um triângulo formam 180 graus. Então, vou somar x mais 50 mais 90 igual a 180 graus. 50 mais 90, 140. Passando 140 para o outro lado, sobra que x tem 40 graus. Como é menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Próxima figura. 2x e 120 graus são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. 2x é igual a 120 graus. Passando 2 dividindo, 120 dividido por 2, x é igual a 60 graus. Então, x é um ângulo agudo. Descobri esse x. Agora, juntando o x com o y, eles vão dar meia volta. Então, x mais y vão dar 180 graus. O x eu já descobri que é 60 graus. Então, y mais 60 igual a 180 graus. Passando 60 para o outro lado, 180 menos 60,
120. Então, o y é um ângulo obtuso. Número 5. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida indicada por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine. Bom, sabemos que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, então 6x menos 40 é igual a 4x menos 10. Optei em inverter a ordem porque 6x é maior, então vai ficar números positivos no primeiro membro. Passando tudo que tem x para a esquerda e tudo que tem números só para a direita, vou ter 6x menos 4x igual a menos 10 mais 40. Então, eu fico com 6x menos 4x igual a 2x, 40 menos 10, 30 graus. Dividindo por 2, x é igual a 15 graus. Então, respondendo a letra A, x é igual a 15 graus. Próximo item. Vou descobrir quanto vale o ângulo de 4x menos 10. O x eu já sei que é 15 graus, então 4 vezes 15, 60 menos 10, 50. Fazendo a mesma coisa com 6x menos 40 graus. 6 vezes 15, já que o x mede 15 graus. 6 vezes 15, 90, menos 40, 50. Ambos deram o mesmo resultado. Era o que era esperado, já que os dois ângulos são iguais, já que são opostos pelo vértice. Então, ambos os ângulos possuem a mesma medida. Próximo item. A medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. A gente sabe que o x mede 15 graus. Quanto eu devo somar a x para dar 90 graus? Já que o complementar sempre tem que somar 90. Então, o x eu sei que é 15, mais y igual a 90. Passo 15 para o outro lado, tenho y igual a 90 menos 15, o que me dá 75 graus. Então, o complementar de x mede 75 graus. Pessoal, terminamos aqui o estudo da semana 1. Qualquer coisa, chama no chat, façam suas perguntas e bons estudos.